Meus caros, vivam! Bom resto de dia, resto de domingo, dia 9 de fevereiro. Este é o meu vídeo de ontem, muita gente a ver, sobre as últimas notícias, claro, comentadas. E hoje começamos com a notícia de que quase 75% dos estudantes do ensino superior no Porto admitem emigrar depois de concluírem o curso. É bem verdade, não fui eu que inventei isto. No Porto é isto, em Lisboa não deve ser muito diferente e no resto do país também não. Quer dizer, nós pagamos a formação destes técnicos altamente capacitados e eles mal apanham o canudo e vão-se embora para o estrangeiro que não lhes pagou um tusto da sua formação. Portanto, vão dar a sua inteligência, a sua tecnologia, a sua capacidade científica para países que gastaram bola com eles. Enquanto nós estamos aqui a gastar milhões na sua formação, mas depois não conseguimos retê-los no nosso país, porque isto é mais próximo de um país do terceiro mundo do que um país do primeiro. E as pessoas, naturalmente, têm tendência a ir para onde se sentem melhor, para onde têm melhores condições de vida, para, enfim, constituir família e depois já não voltam, nem eles nem os filhos. Ou seja, 75%, 3/4 dos estudantes do ensino superior, pelo menos do Porto, não querem continuar em Portugal, mal se formem. Isto é inacreditável, porque os nossos melhores emigram aos milhares, os totalmente desqualificados entram aos milhões. É isto que eu escrevo. É um crime de lesa pátria que vai levar ao fim de um Portugal moderno e europeu, aquele que nós conhecemos. Tornar-nos-emos um campo de concentração de portugueses indostânicos, todos juntos, numa Málaga, tipo uma faixa de Gaza, mas agora na Europa. Por este andar, em 10 anos seremos menos que os imigrantes. Os portugueses serão menos que os imigrantes. Já Lula da Silva dizia isso, que em 2018 havia mais brasileiros do que portugueses em Portugal. E não está muito longe da verdade. E em breve não teremos escolas capazes, nem hospitais, nem tribunais, nem segurança para os portugueses e nem para os estrangeiros, porque com mais de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões dentro do mesmo território, meus caros, nós não temos mesmo por onde. Não temos serviços sequer para os 10 milhões de portugueses, quanto mais para os 15 milhões de portugueses mais indostânicos. Nós temos mesmo que parar isto. E neste momento o maior inimigo do Chega não é o berloque da canhota, não é o BE, nem é o LIVRE. Eu sei que ninguém sabe o que é o LIVRE, eu também não, e eles também não. Eles próprios também não. Mas não é nenhum desses. É a Iniciativa Liberal, que também pouca gente conhece, mas é um partido que lá anda em Lisboa, é a Iniciativa Liberal e a sua rádio de propaganda anti-Chega, que é a Rádio Observador. Nos últimos 3, 4 dias foi uma vergonha. Nem o Bloco de Esquerda diz tão mal do Chega como a Rádio Observador. Nem a TSF do Baldaia e toda essa gente do PS e do Bloco de Esquerda, nem a TSF diz tão mal do Chega como o Observador. Eu espero que isso seja corrigido rapidamente, senão nós que também cá estamos para o denunciar. E sobre o ensino ainda, amanhã vai começar um teste nas todas as escolas para alunos do 4º ano, portanto 9, 10 anos, depois o 6º ano, 11, 12 anos e depois do 9º ano para as provas digitais, porque não interessa se as escolas ensinam ou se os alunos aprendem. O que interessa é meter digital nisto. Metam lá computadores dentro e o resto não interessa. A gente tem é que dizer à Europa que os milhões que recebemos para comprar computadores, a gente gastou-os bem nos amigos que vendem computadores e nos amigos que vendem rede, que vendem net nas escolas, que é uma vergonha. No interior não há net em lado nenhum. Ainda anteontem, na minha escola, onde eu trabalhei até ao dia 25 de março do ano passado, uma professora teve que pedir um telemóvel a um aluno para ter rede, para verem um vídeo didático que se devia passar, mas a escola não tinha rede. Portanto, vejam ao que chegámos. São os próprios alunos a emprestar os telemóveis para que haja net, pelo menos na sala, para que o vídeo possa passar. Isto é inacreditável. E querem fazer disto um país a sério e dizer à Europa que nós estamos na crista da onda, estamos na linha da frente, mas é da miséria, da pouca vergonha e da mentira. Os alunos, para além, com 9 anos, 10 anos, para além de ter que saber as matérias, também vão ter que encontrar as teclas no computador para poderem explicar aquilo que têm dentro da cabeça. Os alunos tinham que escrever à mão. Não há hipótese. Os miúdos com 9, 10 anos não sabem escrever à mão. Eles próprios não conseguem ler o que escrevem. Eles têm tão pouca prática que não conseguem compreender a sua própria caligrafia, que é só rascunhos de uma ponta à outra. Eu já vi isso com os meus olhos, não queria acreditar. Os alunos tomam apontamentos e depois não conseguem ler. De tanta falta de prática que têm na escrita.
Bom, e agora pior, porque é computadores agora que não escrevem mesmo. Agora é só teclas. Eu tenho que procurar as teclas para responder às perguntas. É mesmo um país que é uma república das bananas. E temos aqui uma capa da Time, que devia ser uma revista jornalística de topo, já foi em tempos, que apresenta o Elon Musk na secretária do Donald Trump. Como quem diz, quem manda na América é o Donald Trump, é o Elon Musk, em vez de ser o Trump. Bom, meus caros, isto é a prova da fake news que chegou ao mundo inteiro, não é? Quer dizer, eles inventam uma coisa e fazem crer que é assim. E vão buscar uma fotografia e colam ali. É tudo mentira o que está aqui. O Elon Musk nunca se sentou, nunca decidiu nada, mas eles fazem de contas que sim e tentam manipular a mente dos cidadãos do mundo, as mentes mais desprotegidas, mais frágeis, e querem fazer passar esta mensagem. Isto é verdadeiramente manipulação. Não são os algoritmos, são eles mesmos que fazem isto. A escumalha pseudo-jornaleira em campanha constante por todo o mundo contra Trump. Já aconteceu a mesma coisa quando, da primeira eleição de Donald Trump, foi 5 anos a dizer mal do homem de manhã até à noite, e agora continua. O que eu pergunto é, quem é que paga isto? É porque é preciso saber, não é? Porque é que no dia em que se descobrir quem é que está por trás disto, quem é que paga esta campanha mundial contra Trump, no dia em que isso se descobrir, meus caros, o jornalismo acaba nesse mesmo dia. Temos é que descobrir quem é que paga todo este lixo, todas estas fake news, toda esta manipulação que nós vemos na CNN, com aquele bandido, agora não posso dizer o nome porque disse que é bandido, do correspondente que está lá na América, aquela desgraça. Aquilo é um fascista, é um social fascista. E quem é que paga aquilo? Pois, o dia que soubermos isso, pois acaba-se com certeza o jornalismo. E por falar em jornalismo, eu vou só aqui dar um exemplo do que eu também podia fazer, eu e outros, que era desmontar as patranhas que inventam sobre nós. Quando dizem que nós temos casos com a justiça, temos histórias com a justiça, temos, como é que eu chamo aquilo? Casos, não é assim, não é casos, é contas. Contas com a justiça. Ora bem, eu não tenho contas nenhumas com a justiça, como aliás vou provar mais à frente, num artigo de um grande advogado da extrema-esquerda, o Pereira. Mas antes disso, vejam o que acontece aqui. Nós temos contas com a justiça. Bom, então, mas este jornalista, que é dos mais raivosos contra o Chega, ele foi condenado por agressão ao ex-namorado, por violência doméstica. Este é que tem contas com a justiça, não somos nós. Quando ele diz, alto e bom som, que 13 deputados do Chega têm contas com a justiça, não, ele é que tem. E foi condenado. Ele foi condenado, por sentença, a pagar, diz aqui, 2.800 euros ao namorado e depois ainda mais 1.500. Eu não vou dizer nomes, mas está aqui tudo. Está bem? Este tipo, um dos maiores raivosos contra o Chega, que diz que 11 ou 13 deputados do Chega estão contra a justiça, ele é que esteve. Ele esteve, não só foi acusado, coisa que eu nunca fui, nem a minha colega do lado, nunca fomos acusados pelo Ministério Público, ele foi a julgamento, foi a tribunal e foi condenado. E transitou em julgado. Este é que tem contas com a justiça. Não somos nós. Mas vejam esta palhaçada. Quer dizer, é que ninguém lhe responde com a mesma... à letra, como eles fazem connosco. A nós acusam-nos de falsidades. E nós podíamos acusá-los de verdades. Eram verdades. O que eu estou aqui a pôr, não fui eu que escrevi, está aqui. Vocês estão a ver aqui as publicações. Isto não foi inventado por mim. Estão na net. Procurem, que está lá tudo. Portanto, este tipo foi condenado por violência doméstica contra o namorado. Pagou, foi condenado. Ok? Este é que tem contas com a justiça. Está ali ele e o namorado. Este é que teve contas com a justiça. De tal maneira que até uma colega dele, cujo nome está aqui, que eu também não vou... falar, disse que a mim nunca me enganou. E está aqui o título todo, e depois está aqui o texto todo em baixo, onde ela explica porque é que ele nunca o enganou. Este tipo foi absolvido, mesmo assim, de 57 crimes, porque não conseguiram ser provados. Para além daquilo que foi condenado, ainda havia mais 57 crimes. Ele conseguiu se safar dos 57 crimes porque não havia testemunhas. Mesmo assim, teve que pagar o que teve que pagar e foi condenado por violência doméstica. Imaginem se aqueles 57 crimes fossem provados, mas a juiz disse... Eu não consigo aqui encontrar provas desses 57 crimes, mas eu tenho a certeza que eles existiram e você não me enganou. Disse isto ao tipo. Não conseguiu, foi condená-lo, porque senão ele ficava anos na cadeia. E é este tipo que vem dizer que o Chega é composto de gente pouco recomendável, de gente desqualificada, de ladrões de malas, etc, etc. Um condenado destes, ok? Mas mais. O namorado dele trabalhava onde? Onde é que o namorado dele... que foi zupado 57 vezes mais as outras, onde é que ele trabalhava?
E quem é e meteu-se comigo uma vez disse uma mentira sobre mim. Disse que eu tinha dito que as pessoas que morrem nas passadeiras atropeladas morreram de Covid. Não, era uma brincadeira da minha parte a dizer assim, se toda a gente está a morrer de Covid, estamos a falar da altura da pandemia, toda a gente morre de Covid, mesmo que os que têm cancro em fase terminal, que só iam durar mais 2 ou 3 dias, mas morreram, não foi de cancro, foi de Covid. As pessoas que estavam nas últimas horas da sua vida morreram de Covid. Com aquelas tais, como eles chamavam aquilo, aquelas doenças congénitas que já tinham, dessas comorbilidades, morreram de Covid todos. Eu disse, bem, qualquer dia, um tipo que seja atropelado numa passadeira, mas na brincadeira, um tipo é atropelado na passadeira, é atropelado, morre, vou fazer o teste, tinha Covid, também morreu de Covid. Bem, foi para o polígrafo dizer que eu que tinha dito isto de uma forma séria, era uma brincadeira, obviamente. Ora, pois este tipo era o zupado do trabalho no polígrafo. Agora, quem é o dono do polígrafo? Quem é o dono do polígrafo? Vejam a rede que isto tem. O dono do polígrafo é esse senhor que está aqui, cujo nome eu também não vou dizer, mas está escrito. Namorado desta senhora que está aqui, que toda a gente conhece, mas cujo nome também não vou dizer, porque não me interessa entrar na vida particular de cada um. Mas esse senhor, namorado desta senhora, foi acusado pelo tribunal de ter uma participação, não sei qual foi, naquele processo da máfia do sangue que envolveu aquela grande empresa farmacêutica Octafarma, que também envolveu José Sócrates. Está tudo ligado, não é? José Sócrates, Octafarma, esse senhor, Octafarma, bom, a máfia do sangue, em que o Estado gastou milhões em plasma e depois aquilo não estava capaz e foi tudo para o lixo, bem, uma desgraça total. Não sei se ele foi condenado, nem se não foi, mas acusado foi, e aqui está a prova. Aqui está a prova de que ele foi acusado. Portanto, são estas pessoas que foram acusadas, uns condenados, outros não sei, mas foram acusados pelo Ministério Público, que vêm falar de nós como se nós também fôssemos. Mas eu nunca fui. Eu nunca fui acusado pelo Ministério Público. Nem eu, nem a minha colega do lado. Portanto, isto é uma pouca vergonha. Isto é uma escumalha total. Eu digo, quando estamos do lado do poder, temos contactos privilegiados com o poder e somos financiados pelo poder, parece que podemos fazer tudo o que quisermos, mas não, tudo se vem a saber como se está aqui a ver. Eu não quero esmiuçar estes casos, mas olhem que eu às vezes dá-me vontade, quando vejo tanta mentira ser dita a meu respeito e a respeito dos meus colegas, dá-me vontade de perder um bocado de tempo, perder 1 hora, 2 ou 3 à tarde e começar também a investigar o passado destes jornalecos, destes jornalichos, porque eles têm todos telhados de vidro, eles já foram todos condenados. Eu não, a minha colega também não, a maior parte das pessoas que eles dizem que foram condenados não foram, mas eles sim, eles foram. Isto é inacreditável, é que esta gente cheia de telhados de vidro já foram condenadas várias vezes e falam dos outros. É aquele velho ditado daquelas que sabia antigamente, chama-lhe coisa a ela antes que ela te chame a ti. Esta gente está toda condenada, está farta de ir a tribunais, está farta de ser acusada pelo menos, e depois diz que nós é que somos acusados. É brutal. Se me der na cabeça, se isto continuar, eu já disse a quem tinha que dizer, se isto continuar, se esta caça ao homem continuar, se esta mentira manipuladora continuar, por parte de alguns jornalistas, eu vou também desmascará-los, um por um. Eu tenho também contactos, eu também sou capaz de fazer isso. Não é só o Bloco de Esquerda que tem essas redes. Eu também posso conseguir, que eu conheço muita gente e recebo mensagens de muita gente. Posso também fazer isso. Perco 1 hora ou 2 ou 3 por tarde e vou apontá-los um por um aquilo que eles têm feito e de que é que foram acusados, para ver se eles gostam. Para pelo menos o povo perceber que esta gente não são anjinhos nenhuns. Isto não é o Espírito Santo. Esta gente é de carne e osso, tal como nós, e cometeram as neiras na vida deles, tal como alguns de nós. Que é normal, com 60 anos, quem é que não tem um caso em tribunal com 60 anos? Quanto mais não seja de um cão estar a ladrar ou a fazer barulho de madrugada, como eu já disse várias vezes, todos nós tivemos problemas com 60 anos, só se fôssemos uns bocós, que estivéssemos sentados a ver o futebol e a ver as novelas o dia inteiro. Portanto, quem é minimamente interventivo, como já vos disse, acaba por ter, mais cedo ou mais tarde, problemas. E estes tipos acabam por tê-los também porque eles são mentirosos. Eles falam das pessoas sem contactarem com elas. A mim puseram no rol dos que já foram acusados, o que é mentira, e nunca me perguntaram nada. Ó, seu fulano, era só telefonar-me. Ó, seu fulano, o senhor foi acusado, neste caso assim, eu dizia, não, eu não fui. Tenho aqui, se quiserem, consultem o processo, se não tiverem o processo, eu mando-vos o processo, para vocês lerem. Não, ninguém me liga, ninguém me telefona, ninguém me manda uma mensagem. Mas dizem logo, João Tili tem processos, como os outros todos têm. É falso, é só consultar o processo. O processo é público, nunca fui acusado pelo Ministério Público. Mas eles sim, foram acusados e foram condenados. E é esta gente que fala de nós.
Eu um dia qualquer, se isto continuar, eu vou mesmo pensar em fazer a mesma coisa ao contrário. Em espiolhar, como eles fazem, espiolhar o passado desta gente. E vejam este caso. A Mariana Mortágua diz: é preciso juntar forças para dar uma lição às direitas raivosas. Vejam como está escrito direitas raivosas. Dar uma lição às direitas raivosas. Em bold, em negrito, em letra gorda. Acham que é ela que fala com letra gorda? Não. Isto é o jornalista, o repórter, que quer ressalvar ainda mais, quer chamar a atenção, melhor dito, para aquela parte que lhe interessa a ele. Não é ela. Ela disse aquilo normalmente. É preciso juntar forças para dar uma lição às direitas raivosas do país. E como é que aparece escrito? Dar uma lição às direitas raivosas. Manipulando o texto para chocar mais quem lê. Para, enfim, para arranjar mais adeptos contra as direitas raivosas. Eu não conheço nenhuma política tão raivosa como esta política. Eu não conheço nenhuma. Poderá haver. Eu não digo que não. Eu é que não conheço. Esta senhora, ela destila ódio de cada vez que abre a boca. Ela nem precisa de abrir a boca. A sua própria postura, quando começa a falar, é logo de ódio sobre a direita, sobre o PSD e sobre nós acima de tudo. Portanto, aqui está uma prova da manipulação jornalística daquilo que uma política diz. Isto não foi ela que pôs a letra mais grossa. Foi o jornalista mesmo. E temos aqui um vídeo nesta senda, na senda da mentira e da desgraça, um vídeo sobre a isenção dos jornalistas. Este vídeo, eu vou passá-lo, mas vou ter que sair daqui do Facebook e entrar no Instagram, porque o vídeo está no Instagram. Eu vou parar aqui um segundinho e vou pôr o vídeo para vocês ouvirem, porque vale a pena. Ora, só um segundinho. Ora, vamos lá ver se ele toca e se vocês conseguem ouvir o vídeo. Gostava de vos falar hoje por uma simples razão. Para denunciar esta enorme mentira que está a ser dita, de que a criminalidade em Lisboa desceu uma brutalidade. Foi a segunda maior descida da década, segundo os dados. E andam a espalhar isto nas notícias por todo o lado. Para dizer, estão a ver, o Chega não tinha razão, Portugal está muito melhor, Lisboa está muito melhor, temos tudo mais seguro. Sabem o que é que aconteceu? Sabem porque é que isto é falso? Porque o que ocorreu foi que, devido às várias greves, nomeadamente nas forças de segurança, o crime de condução sob o efeito de álcool desceu 130%. Por isso é que os números gerais se alteraram e dá a ideia que a criminalidade diminuiu, sobretudo em Lisboa. Só que eles são tão desonestos, que não têm a capacidade de nos dizer isto. Porém, eu tinha que vos dizer isto. O país está mais inseguro, a capital está mais insegura. Muito. Nós temos de fazer alguma coisa para acabar com estas mentiras que eles nos andam a dizer. Temos de acabar com isto. Eu estou completamente de acordo. Temos mesmo que acabar com estas mentiras. Vejam, foi apenas o não haver multas de trânsito, o não haver tanto sopro no balão que fez baixar a criminalidade. Aliás, isso aconteceu na minha terra, em Ceia. Durante anos, no princípio dos anos 2000, tivemos aqui um comandante da GNR que mandava os seus comandados todos fazerem rusgas e fazerem operações de stop a toda a hora em Ceia. E claro que apanharam aqui dezenas e dezenas de pessoas, vinham das discotecas, vinham dos bares, tinham bebido um copito a mais e na segunda-feira de manhã tínhamos o tribunal cheio de gente. Não eram criminosos, mas à luz da lei, alguns se tivessem mais de 1,20, já sabe que é crime, é taxa-crime. Isto é tudo lei, não é? Isto é tudo legislar. Podia baixar para 1,10, podia baixar para 1,5, mas como está assim, é crime a partir de 1,20. Bom, e ficámos com uma taxa que disparámos o crime aqui em Ceia, que foi uma coisa brutal. Mas qual era o crime? Era assaltos? Era roubos? Era violações? Não, era soprar no balão. Toda a gente soprava no balão e toda a gente tinha mais do que 0,5. Nem que tivesse 0,6, 0,7, pronto, tínhamos o tribunal cheio às segundas-feiras de manhã. É exatamente isto que aconteceu. Por não haver, durante o tempo da Covid, não haver este cerco, digamos, às cidades, porque as pessoas também não saíam de casa, pois isso baixou muito. Baixou muito porque as pessoas não andavam na rua. E foi isso que fez baixar o crime em Lisboa. Vejam bem, esta gente que vem dizer que o crime baixou não sei quanto por cento, mas não dizem porquê. A gente fica a pensar, então, quer dizer, a polícia está a fazer um ótimo trabalho, está a impedir que haja assaltos às residências, que haja violações, que haja carjacking, que haja sequestros, que haja roubos à mão armada. Não, nada disso. Foi simplesmente isto. Não haver controle no trânsito. E baixando 130%, então vejam bem, baixou tudo, obviamente. Então vamos voltar ao programa. Ora, cá estamos novamente e passamos para outro vídeo
um vídeo de alguém que esteve na Rua do Bem Formoso e que achou inacreditável que aquilo ainda era Portugal. Ele pôs em dúvida, mas será que isto é Portugal? Ora, vamos ver também um bocadinho deste vídeo. Ora, cá estamos, e isto é Lisboa. Ora, vamos ouvir um pouco. Isto é Lisboa. Sejam bem-vindos a um dos maiores spots culturais de Portugal e da Europa. Pá, impressionante, entrando aqui parece que entro noutro mundo. Não há aqui nada que me diga que estou em Portugal ou noutro país da Europa até. Aqui coabitam centenas de pessoas de diversas nacionalidades. Índia. Ou Paquistão. Fui para o emblemático bairro de Martim Moniz, em Lisboa. Bem, agora vou pedir Uber ou Bolt. Pá, e quase certeza que o nosso motorista vai ser ou da Índia, ou do Paquistão, ou do Bangladesh. Quase certeza. Aqui encontra-se um dos maiores grupos de imigrantes em Portugal. Olha, o nosso Uber chama-se Ativo. Neste vídeo eu vou entrar num dos maiores spots multiculturais do país. E há web pessoal a vender cenas na rua. Vou conhecer e entender os hábitos e os costumes Bué de pessoal a vender coisas na rua. Toda a gente sabe o que eles vendem na rua, menos os políticos. desta comunidade. É de facto, à sexta-feira o dia é vivido de outra forma aqui. Explorar os tabus. Uma coisa que eu não percebo é onde é que andam as mulheres? Não se vê. Onde é que andam as mulheres? Não se vê nenhuma. Vocês veem milhares de homens naquela rua e ali à volta do Martim Moniz, posso-vos garantir que não veem uma única mulher. Eu estive lá às voltas para aí 3 horas, um dia de manhã. Eu não me lembro de ter visto nenhuma mulher. Eu só via grupos e grupos de homens. Também não entrei na Rua do Bem Formoso, é verdade. Andei só ali no Martim Moniz, ali naquele centro comercial do Martim Moniz, por ali, às voltas, tinha o carro estacionado, andei ali a ver. Eu não me lembro de ter visto nenhuma mulher. E é o que ele está a perguntar. As mulheres estão onde? Vê nenhuma aqui na rua. Este não é um vídeo de cariz político, mas sim um retrato transparente da minha experiência na maior comunidade indiana de Portugal. Pois é, meus caros, mas isto, lá está, se formos nós a fazer isto é cortado, eu espero que não me cortem esta parte, porque isto não é meu, nem sei quem é a pessoa que faz isto, mas tem uma certa piada, porque a evidência entra-nos pelos olhos adentro, e os políticos do sistema, do centrão da corrupção, fazem de contas que isto não existe. Fazem de contas que há mulheres, fazem de contas que há pouca gente, quando há milhares, fazem de contas que todos conseguem viver numa rua com 400 metros, 10 mil pessoas conseguem lá viver, nem 1000, quanto mais 10 mil. Bom, e eles fazem de contas que nada disso é verdade. Pois, mas o povo sabe que isto é verdade. Vamos voltar ao programa. Ok, agora sim. E continuando, temos uma visita a Sernancelho, ao Festival das Sopas, no próximo domingo, 16. Quem for da região de Viseu, está lá o nosso líder parlamentar, Pedro Pinto, estou lá eu, está uma data de gente do Chega, da nossa Comissão Política Distrital, e não só, simpatizantes, militantes, lá estaremos à vossa espera. Sernancelho é a capital da castanha, como sabem. E, o que eu vos disse há pouco, aqui está a prova de que o Garcia Pereira, que é um dos mais proeminentes advogados causídicos da nação, embora seja de extrema-esquerda, do MRPP, ou lá o que é aquilo, ele não pode mentir. Ele sabe que, sendo advogado, não pode mentir. Não é como a maior parte do jornalista que para aí anda, que sabe que as coisas são mentiras e dilas na mesma. Sabe que aquilo é para ser manipulado e manipula na mesma. Sabe que aquilo não é verdade e dizem as mentiras na mesma. Garcia Pereira, não. Pode ter muitos defeitos, mas mentir, ele não mente. Ele tem a cabeça formatada para a extrema-esquerda, mas isso ele é livre de o fazer. Ninguém o pode levar a mal por isso. Agora, a mentir, ele não mente. E ele tem aqui uma lista de deputados. A propósito do caso Arruda, apresentou uma lista de deputados e dirigentes que estão a contas, não é? A contas com a Justiça. Eu nem vos vou passar a lista porque vão aparecer nomes de colegas meus que eu não quero ver publicados e não serei eu que vou publicar. Mas está aqui o link e os meus amigos podem ir ao meu canal de Facebook, clicam no link e veem que há lá 28 pessoas nomeadas. E das 28 pessoas, eu não sou uma delas. Nem eu, nem a minha colega do lado. Portanto, como vos disse há pouco, este homem pode ter muitos defeitos, pode ser escardoido, pode ser ultra escardoido, pode ser da MRPP, mas há uma coisa que ele não pode fazer, é mentir, e não mente. Então apresenta uma lista de realmente de 28 pessoas do Chega que foram condenadas, ou que pelo menos são acusadas, 28 não são 11, nem 12, nem 13, são 28, o que é perfeitamente normal. Nós só militantes temos 75 mil, é muito normal que haja 28 que tenham tido problemas com a Justiça, tenho a certeza que há muitos mais do que 28, e
não fala no meu nome, nem no da minha colega. E bem, porque nem eu, nem ela, nós nunca fomos acusados de coisa nenhuma pelo Ministério Público. Portanto, vejam e tirem as vossas conclusões. Está aqui na minha página de Facebook. Clicam ali e conseguem ver quem são as pessoas, as personalidades do Chega, que tiveram contas com a Justiça e eu não estou presente. Nem eu, nem a minha colega de lado. António Vitorino ocupa que as empresas nós precisamos mesmo é de um Presidente da República assim. Um Presidente da República das bananas deste país é aquele que nós precisamos. Quem é que consegue gerir 12 empresas ao mesmo tempo? E em algumas nós sabemos como é que é ir lá uma vez por mês, ou se calhar até menos. Como é que se pode ter cargos em 12 empresas? Lá está o tal centrão, lá está... Enfim, eu não posso dizer, mas dá a ideia da corrupção, porque uma pessoa não pode gerir 12 empresas. Nem o Belmiro de Azevedo nunca geriu 12 empresas. Nem os maiores industriais portugueses, os maiores empresários de sempre, nunca geriram 12 empresas. Gerem uma e não têm tempo para gerir bem, quanto mais 12. E para além disso é político e é alto comissário de mais não sei o quê. Meus caros, olhem para mim, olhos nos olhos. Isto só pode ser treta. Ninguém consegue ser político, que já dá de trabalho de manhã até à noite e depois ainda gerir 12 empresas. É completamente falso. E com isto vos deixo. Espero que tenham passado um bom momento, que reflitam, que pensem. Deixem like também aqui, porque só assim é que se cresce. E qualquer dúvida, escrevam. Porque eu agora respondo a toda a gente. Eu tomo o tempo que for preciso para responder a toda a gente que me faz questões, que coloca questões aqui nos meus vídeos. No YouTube, acima de tudo, porque depois nas páginas de Facebook, que são milhares, não terei tempo. Mas no YouTube, coloquem as vossas questões, façam as vossas análises, enviem-me as vossas denúncias, porque eu estou a receber denúncias todos os dias, é brutal aquilo que eu recebo. Façam-me esse favor, algumas eu publicarei, outras talvez não, mas muitas eu garanto que vou publicar porque realmente são da máxima importância para abrir os olhos a este povo que os tem fechados desde o 25 de Abril. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo tempo que dispensaram comigo e até à próxima.